Então eu fiquei pensando nos anos 50. Como é que esses caras se fizeram líderes de massa, deputados federais eleitos com muito voto, etc. Porque eles criticavam a burguesia. Impune, criminosa, tudo isso é verdade. Mas não era uma ditadura fascista. Mas não foi diretamente influenciada por movimentos integralistas, Plínio Salgado... Mas veja, eu vejo aqui em São Paulo, nós estamos, tem a USP, né? Uhum. Que é uma criação dos liberais de 34, contra Vargas. E o movimento de 30. Teve 32, teve 34. A elite paulista criou a USP como uma revanche intelectual contra o nacionalismo. Nos anos 30 e nos anos 40, emergiu o integralismo. Álvaro Vieira Pinto, o maior filósofo marxista nosso, era integralista. Vinícius de Moraes era integralista. Dom Helder Câmara era integralista. E eu podia aqui. Eu vejo umas conversas aqui na USP, sempre a USP é muito refratária. E está aí o Vladimir Safati o tempo inteiro, o integralismo, o fascismo. Nos anos 30 e 40, surgiu em toda a periferia capitalista movimentos nacionalistas profundos no México, já na esteira da Revolução Mexicana, na Argentina, com Juan Domingo Perón, no Brasil, com Vargas. Todos eles sofreram a influência das experiências nazistas, etc., com temperos nacionais. No México, muito menos. Por quê? Porque vinha da Revolução de 10 a 17 e a Constituição de Águas Calientes, que vinha a Revolução Mexicana, que nos anos 40 ainda teve sua fase mais avançada, que foi a emergência do general Lázaro Cárdenas. Na Argentina, a influência das ideias do nazifascismo foi mais importante no peronismo, mas não estavam sozinhas. E lá no seu interior, correntes críticas. E no Brasil também. O integralismo foi uma forma de manifestação do nacionalismo aqui, sob condições históricas que eu não engulo essa tese uspiana. Vou dizer uma coisa que eu li esse ano, porque eu não entro nessas conversas dos uspianos. Eles sabem. Uma coisa é a USP da química, da física, da matemática, da engenharia, etc., da medicina. Outra coisa é a FEFELESH, filosofia, ciência. Aí eu tenho uma desconfiança total. Eu fui ler um livro do Plínio Salgado, de 1951, chamado O Espírito da Burguesia. Um panfleto, é um livrinho. Ele desce a lenha na burguesia brasileira. Desce a lenha nas duas tendências. Nos comunistas, porque não são católicos. Mas ele diz, olha, o problema dos comunistas é que eles são ateus, como eu. Completamente ateus. Mas eles dizem claramente o que querem. O problema aqui é a burguesia brasileira. E ele desce a lenha na burguesia brasileira. Então eu fiquei pensando nos anos 50. Como é que esses caras se fizeram líderes de massa, deputados federais eleitos com muito voto, etc. Porque eles criticavam a burguesia. Criticavam os comunas. E criticavam a burguesia. Percebe? Então, pense o Partido Comunista nesses anos 50. O que decidiu o seguinte? Temos que fazer uma aliança com a burguesia nacional. No outro lado estava o Plínio Salgado descendo pau na burguesia brasileira. O trabalhador está lá embaixo, dizendo, pô, o cara está dizendo para eu fechar com o Matarazzo e com as indústrias, etc. aqui. Esse capitalista está me explorando, etc. Eu vou com o Plínio e não vou com o Partido Comunista. Sim. Então, a gente tem que fazer um revisionismo. Eu não estou aqui para salvar o integralismo, eu estou aqui para fazer um revisionismo da história brasileira e ver as contradições e os antagonismos que movem a luta de classes, os interesses concretos do povo. Porque o povo não se ilude com os acadêmicos. O povo tem sua própria vida. Meu pau é uma alavanca, meu saco é marreta, vou até o fim do mundo por causa de uma buceta. Mas quando a gente vai para o segundo turno de uma eleição, a gente está não escolhendo aquele com o qual nós temos concordância, mas é uma comparação, né? Entre quem é o melhor ou quem é o pior daqueles dois que ficaram na reta final. O fato de Bolsonaro, é o filho, não é o pai, ter no seu passivo essa situação durante a pandemia, esses 700 mil mortos, não seria um argumento suficientemente forte
para não ter uma atitude eleitoral do tipo tanto faz, que é representada pelo voto nulo? Bom, aí tem várias premissas. O voto nulo não é tanto faz. O voto nulo que eu defendo... Objetivamente não é isso? Não. Se tu quiser, do ponto de vista eleitoral, sim. Objetivamente já entram outros fatores. Primeiro, hoje eu defendo essa posição. A Revolução Brasileira, nós vamos fazer um congresso em setembro que vai discutir sobre novas circunstâncias a nossa posição eleitoral. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que eu já voto nulo no primeiro turno. Por quê? Porque eu estou vendo as candidaturas, a julgar pela última eleição, da UP, do PSTU e do PCB, eles anunciam uma candidatura no primeiro turno, mas já estão com o título pronto para votar em Lula no segundo turno. E eu defendo que um partido que postula uma candidatura no primeiro turno tinha que colocar como consequência inexorável o voto nulo no segundo turno. Terceiro, do ponto de vista... Por quê? Porque senão não tem sentido acumular forças. Vou explicar por quê. O que falta na sociedade brasileira? Falta uma referência de esquerda. Esse é o ponto central. Todos aqueles que estão, mesmo aqueles que estão dispostos a reconhecer que devemos votar em Lula no segundo turno, sabem que nós não temos uma candidatura de esquerda. A militância pelo voto nulo é muito diferente do que ficar em casa parado. Nós temos uma militância na Revolução Brasileira. Nós atuamos o tempo inteiro na militância com as classes populares, com a classe trabalhadora. E, concretamente, dado a configuração de uma república burguesa em frangalhos e de uma economia política sustentada no rentismo, não há diferença alguma entre o projeto econômico de Flávio Bolsonaro como a diferença econômica com o projeto de Lula. A esquerda que postula no primeiro turno e não cria uma alternativa no segundo turno, que é o voto nulo, ela se inscreve como uma espécie de consciência crítica do lulismo, que de resto não dá a menor importância para ela. Ela não tem incidência a ponto de alterar. Some, eu não recordo agora, mas se somar o PSTU, o PCB e a UP no segundo turno, não teve 500 mil votos. Então, uma ditadura aqui, a ditadura existiu no Brasil porque tinha um movimento de massas a favor de grandes reformas que estavam tocando nas portas da Revolução Brasileira. Esse cenário não existe. A classe dominante está absolutamente cômoda. Onde é que está a grande divergência com todos aqueles que nos honraram com um conjunto de elogios hoje no Instagram do Opera Mundi? É o fato de que está ausente uma concepção de classe. E está presente um fantasma, uma suposição de que se Flávio Bolsonaro vencer, ou outro candidato qualquer da direita, nós estaremos submetidos a um neofascismo, de uma imprecisão... Mas por que então você mesmo usou a expressão proto-fascista? Um proto-fascista, porque a existência de um fascista e de um candidato a um chefe do fascismo depende de um conjunto de condições que não existe na sociedade brasileira. Eles não têm um movimento de massas organizado. Eles têm uma base eleitoral sólida, alimentada ideologicamente, organizada dentro de um sistema político completamente podre, que é conveniente às classes dominantes, e da qual a esquerda liberal é copartícipe, tentando capturar o manejo, quer dizer, tentando capturar o timão do barco. Mas isso já está, do ponto de vista da classe dominante, controlado, completamente controlado. A classe dominante está absolutamente segura. Ela não precisa lançar mão de uma ditadura, e menos ainda de um fascismo ou de um neofascismo. Nós podemos, Breno, nós podemos nos estender mais 10 ou 15 anos nessa democracia restringida, com a podridão do sistema político, consumindo a vida do povo, a riqueza do país, aprofundando a dependência e estimulando o lado da direita. Em qual lugar, na tua análise, dos acontecimentos do final de 2022 e início de 2023, ao que tudo indica, segundo os autos do STF, quando nós vivemos uma tentativa de golpe no Brasil, uma tentativa de golpe militar, porque envolveu generais que inclusive estão condenados por essa tentativa golpista.
Que lugar ocupa esse episódio na tua análise? Isso não representa um risco concreto de mudança de regime? Isso significa claramente que no interior das Forças Armadas não havia o menor consenso para isso. Significa que a Embaixada dos Estados Unidos não apoiou sistematicamente. Significa que as classes dominantes, quer dizer, banqueiros, grandes comerciantes, industriais, não estavam apoiando alguns setores do agro e do latifúndio que estavam claramente envolvidos. E significa que esse generalato, essas Forças Armadas que estão aí, sob controle do Comando Sul dos Estados Unidos, completo controle do Comando Sul dos Estados Unidos, não tinham consenso para tal. E algumas figuras estão presas, estou falando do general Braga, do general Heleno. 4 generais. 4 generais, está claro. E o ex-presidente da República. E um ex-presidente da República, e está tudo muito bem, está tudo muito bom, só que não ocorreu um golpe, nós temos que ver. O golpe não foi vitorioso, mas houve uma tentativa. Isso demandaria uma longa conversa. O que é um golpe? Um golpe é, para quem leu A Conquista do Estado de 64 do Dreyfus, com uma ampla documentação, Sim, analisando... mas aquilo ali, 64, foi um golpe bem sucedido. A documentação presente até o momento revela que houve, pelo menos como trama, uma tentativa golpista. Que setores das Forças Armadas, controlados pelos Estados Unidos, sem nenhum compromisso com o Sim, povo, tenha uma tentação a golpista. Trama seria prova suficiente ou indício sobre as intenções ou os riscos que o bolsonarismo representa. O fato de não ter dado certo, de não ter sido bem sucedido, reflete uma correlação mais ampla nas classes dominantes, no país, a correlação internacional. Entendi esse teu argumento. Agora, houve uma intenção golpista por parte de Bolsonaro. Eu posso admitir isso, só que aí nós temos que voltar ao conceito de classe. A classe dominante disse, Bolsonaro, não. A classe dominante disse. E a classe dominante disse, você vai para a cadeia. E disse mais, para os generais que estão aí, vocês também vão para a cadeia. Vocês não vão ser fuzilados, vocês não vão perder... Você não acha que esse raciocínio aplicado hoje, quando o cenário internacional é capitaneado pela estratégia conduzida por Donald Trump, você não acha que você pode estar subestimando o risco de um governo Bolsonaro sob uma Casa Branca liderada por Donald Trump, com a estratégia, a chamada nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos? Eu li o documento da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. E como acompanho o tema do imperialismo e esse conceito ordena também minha análise, eu não vi concretamente nada de novo nesse documento que não tenha sido cometido por governos democratas e governos republicanos. Para te dar um exemplo, todas as medidas que Trump tomou contra Cuba, Biden reforçou e agora Trump tomou mais 27 medidas contra o governo cubano. Faz um bloqueio gigantesco.